Tá tudo bem, viu, gente? É só mais um necessitado que certamente a graça de Deus há de visitar, como visitou tantos outros em situação muito pior do que ele. Assim nós cremos, amém? Não esquece de orar por esse irmão não, viu? Ele é nosso irmão, só não sabe o que é ainda. Mas vai descobrir. Lucas capítulo 22, irmãos. Se puder ficar de pé mais uma vez, vamos ler a partir do versículo 39. Eu quero convidar você para, a uma só voz, nós lermos o texto sobre Jesus no Getsemane. Lucas 22, a partir do 39 até o 46. Vamos ler juntos. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Pai santo e querido, nós estamos aqui, Pai, para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Pai, o Senhor fala e coisas tremendas acontecem. Fala conosco para que algo tremendo aconteça na nossa vida nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Do outro lado? Não sei. Achei. Irmãos queridos, nós estamos diante de uma narrativa muito especial a respeito deste episódio. Você sabe que nós temos dos 4 evangelhos, 3 deles que são semelhantes na sua narrativa, no seu conteúdo, cuja preocupação é sempre complementar a narrativa a respeito dos dias que o Senhor Jesus esteve entre nós. Eu digo dias porque deve ter passado muito rápido, apenas 33 anos. Mas Lucas ele tem um cuidado especial na forma como ele narra para nós esses episódios. Lucas, muito provavelmente, foi um médico e um historiador. Um homem que dedicou parte da sua vida para cuidar do apóstolo Paulo. Entre os 3 evangelhos sinóticos, provavelmente Lucas deve ter sido o terceiro deles, escrito mais tarde, usando como base para esse texto que escreveu o Evangelho de Marcos, provavelmente o primeiro, depois de Mateus. E Lucas escreve um evangelho mais extenso, porque originalmente o livro dos Atos dos Apóstolos compunha com o evangelho um só livro. Se você ler o livro dos Apóstolos, ele começa justamente: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, narrando o que aconteceu com Jesus, e ele vai estender a sua narrativa para o que aconteceu com a igreja. E isso tem um propósito. O Evangelho do Senhor Jesus não é uma biografia do Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus é a mensagem da Boa Nova que alcançou a igreja, que fundamentou a igreja. Você deve se lembrar
da confissão do apóstolo Pedro, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, quando o Senhor Jesus está perguntando a respeito de como as pessoas estavam olhando para ele mesmo, qual a interpretação, qual o entendimento. Então eles respondem, uns dizem Jeremias, Elias, João Batista, algum deles. Aí Jesus pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro prontamente responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Em verdade te digo que tu és Pedro. E ele começa então a dizer para Pedro que ele é Simão Barjonas. Ele lembra Pedro do nome de batismo. Mas ele fala que o Espírito do Senhor de tal maneira alcançou aquele homem que ele recebeu uma revelação. Ele diz que o que você acabou de falar, Pedro, é uma revelação. É o Espírito Santo que falou para você. E sobre esta revelação, sobre esta verdade, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele segue o texto. Então o Evangelho ele não termina com a narrativa da ressurreição de Jesus. Agora, dentre tantas outras coisas, nós encontramos informações bastante complementares nos Evangelhos, como eu disse há pouco, e isso revela um pouco da intenção do autor. Como dissemos, Lucas ele tem um olhar cuidadoso para os milagres de Jesus e aqueles eventos que envolviam a história e o próprio corpo, a própria vida, a cura. Tanto que nesse texto, quando nós olhamos para a narrativa de Mateus, capítulo 26, de 36 a 46, quando narra esse momento de Jesus ali no Monte das Oliveiras, aliás, uma peculiaridade, porque Mateus e Marcos, eles literalmente escrevem, Jesus foi ao jardim do Getsemane, mas aqui Lucas diz, ele foi ao Monte das Oliveiras. Ele tem uma narrativa mais poética para isso. Getsemane significa a palavra original em hebraico, prensa de azeite, prensa de azeitonas, para gerar azeite. E o Monte das Oliveiras era esse lugar onde as azeitonas eram cultivadas, e ali o Senhor Jesus vai para ser esmagado, pressionado naquele momento de oração. Mas Marcos e Lucas, como eu disse, Marcos e Mateus, como disse Mateus 26 e Marcos capítulo 14, eles estão preocupados, por exemplo, em detalhar o tempo que Jesus ficou em oração. E isso a gente percebe porque eles falam que Jesus, ele orava e ele voltava para ver os seus discípulos, encontrava dormindo, ele voltava a segunda vez, e ele voltava novamente, encontrava aquela cena, e ele vai mais uma vez. Eles contam que Jesus, pelo menos 3 vezes, ele foi ali orar na companhia dos seus discípulos e os encontra naquela situação. Mas o foco de Lucas não está no tempo de oração. O foco de Lucas não está naquilo que aconteceu com seus discípulos enquanto Jesus orava, mas o foco de Lucas está, queridos, na agonia de Jesus, a agonia da oração. Eu quero destacar o versículo 44, quando ele diz assim, e estando em agonia, orava intensamente. Ou seja, Lucas está detalhando o que aconteceu com Jesus durante aquele tempo. E eu queria emprestar essa afirmativa que acabei de fazer para perguntar para você e para mim mesmo. Quais têm sido as experiências que você tem vivido com Deus em oração? O que a oração tem produzido na sua vida? Queridos, nós precisamos entender algo muito importante aqui. Muito, muito, muito importante. Em Mateus capítulo 5 em diante, o Senhor Jesus está proferindo o chamado Sermão do Monte. E logo após a introdução, trazendo ali várias expressões de bem-aventuranças, referindo-se a nós que o conhecemos, como nós somos felizes por ter sido alcançados por essa graça de Deus, ele então vem falar sobre uma prática, a prática da justiça, que se desdobra em oferta, jejum e oração. Queridos, isso não é uma sugestão que o Senhor Jesus está dando.
Não é algo que eu e você lidamos assim, bom, essa semana eu vou passar por um momento difícil, porque eu tenho um exame no médico, porque eu tenho que tomar uma decisão, porque eu estou com um processo, porque eu estou com situação com meu marido, com meu filho, etc. tal. Eu vou trocar de carro. Tem gente que... Enfim. Então eu vou fazer um jejum. Vou fazer um jejum para Deus me ajudar nisso. Ou então assim, essa semana eu vou orar. Essa semana eu vou ler a Bíblia, porque eu estou passando... Não, irmãos, não. Não é uma questão de escolha. É como nós vivemos. De modo que se você não está meditando na palavra, se você não dedica tempo para jejuar, sobretudo se você não separa tempo para orar, tem alguma coisa de errado com você, comigo, conosco. E isso é demonstrado para nós na vida do Senhor Jesus. Há vários momentos nos evangelhos, inclusive o de João, que não mencionei aqui ainda, quando nós encontramos o Senhor Jesus orando. Porque nós estamos falando, queridos, de uma prática que era de costume. Como diz o versículo 39. Era de costume. E mais, esse costume do Senhor Jesus, esse hábito do Senhor Jesus, contaminava. Porque os discípulos iam com ele. É certo que nesse episódio, eles dormiam de tristeza. É certo que na narrativa de Mateus e Marcos, Jesus os encontra assim exaustos, dormindo. Mas estavam lá com Jesus. Lucas, no capítulo 21, se você voltar uma página, versículo 37, diz assim: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite saindo ia pousar no Monte das Oliveiras. Está implícito aqui que o Senhor Jesus ficava só, orando. Que aquele lugar não era um lugar que o Senhor Jesus visitava, mas era um lugar que o Senhor Jesus frequentava, queridos, porque a oração precisa ser um hábito na nossa vida que inspira os outros. Como é bom, às vezes, a gente estar orando e ver que alguém se aproximou e veio orar com a gente, em casa. Como é bom a gente estar orando ali e de repente chega um filho, uma filha, uma esposa e vê você naquilo e, fala, e chega perto e fecha os olhinhos e começa a orar com você. Queridos, é um hábito. É um hábito assim como você levanta e vai escovar os dentes. É um hábito assim como você levanta, depois de escovar os dentes, você vai tomar café da manhã. É um hábito. É um hábito. Mas ainda no versículo 40, a gente encontra uma outra expressão interessante, porque o Senhor Jesus, ele traz aqui algo sobre a intenção da oração. Ele diz assim que orai para que não entreis em tentação. E a pergunta que vem dessa expressão é: orar para quê? E não é só essa resposta que está óbvia no texto. Para que você ora, de fato? Por que você ora? Primeiro, a gente nota nesse texto porque é uma ordem direta do Senhor Jesus para os seus discípulos: orai. É um imperativo. O Senhor Jesus não está convidando, Ele está mandando. Orai. Portanto, não pode ser uma agenda na nossa rotina diária. Precisa ser, como dissemos, um hábito. Ou seja, ou temos uma vida de oração, ou apenas oramos. Em segundo lugar, porque há um propósito na oração: nos livrar da tentação. Acabei de me referir ao Sermão do Monte, nós acabamos de proferir aqui no versículo 13 do capítulo 6, quando por ocasião daquilo que nós chamamos de oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus diz
que nós devemos orar a Deus dizendo: e não nos deixeis cair em tentação. A oração tem esse propósito, queridos. Ninguém ora e cai em tentação ao mesmo tempo. Não tem jeito. Não fecha a conta. Se nós estamos caindo em tentação, porque veja, a tentação, ela faz parte da nossa vida. Quem não está sendo tentado precisa tentar ser melhor. Porque aquele que tenta ser melhor a cada dia, aquele que busca o Senhor, ele vai ser tentado. Agora a questão não é livra-nos da tentação, ele diz livra-nos do mal. Mas não nos deixes cair em tentação, porque nós podemos cair, e se nós estamos caindo é porque nós não estamos orando. É uma prova. Não cair em tentação enquanto oramos é uma prova do que uma vida de oração pode fazer com a gente. Vencer as tentações. Quando nós olhamos para o capítulo 4 de Mateus, quando o Senhor Jesus foi orar no deserto, então, ali ele é tentado pelo diabo, e tentado covardemente pelo diabo, 40 dias, mas o Senhor Jesus estava orando, e ele vence o diabo. E eu quero dizer para você que por mais fraco ou fraca na fé que você esteja, a oração vai fortalecer a sua vida. Mas para isso, nós precisamos ainda considerar um outro aspecto. No versículo 41, o Senhor Jesus se afastou. É preciso ter privacidade para orar. Orientando sobre oração, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, o Senhor Jesus diz: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, ou fechada a porta, orarás em secreto. Queridos, antes da oração ser uma prática pública e comum na igreja, ela precisa ser um exercício íntimo e pessoal. Quanto mais privado, mais importante aquilo recebe, mais importância aquilo recebe na nossa vida. As questões privadas, elas exigem de nós um cuidado. A oração precisa exigir de nós esse cuidado. Cuidado de orar. Cuidado de estar reservado. O cuidado, queridos, de orar com o propósito de não sermos tentados. O cuidado de orar para que isso se torne um hábito na nossa vida. Isso posto, queridos, como propomos o tema, a agonia da oração nos ensina algumas questões que eu quero rapidamente pontuar aqui com você. E a primeira delas é que quando nós oramos agonizadamente, quando nós oramos intensamente, nós conhecemos mais a vontade de Deus. E eu não me refiro à vontade como aquilo que nós pretendemos conhecer a respeito do que o Senhor vai fazer. Isso tem a ver com propósito, tem a ver com plano. Vontade, queridos, está explícita no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30, quando o Senhor Jesus diz assim: eu não busco a minha vontade, sim a daquele que me enviou. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 2, ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus tem a ver com o caráter de Deus. A vontade de Deus já foi revelada. A vontade de Deus é que você seja santo, que você seja puro, que você seja íntegro, que você seja uma pessoa justa. E nós não praticamos tanto isso porque nós conhecemos pouco a Deus. E esse convite que esse texto nos faz a uma oração intensa e intensificada nos leva a conhecer mais a Deus. Você já entendeu isso, mas eu quero reforçar. Você deseja de fato conhecer mais a Deus e mais de Deus. Ore mais. Ore mais. Busque ao Senhor. E eu não falo mais no sentido quantitativo, e sim no sentido qualitativo.
Pare de pedir para que o Senhor faça coisas por você. Comece a pedir para que o Senhor faça coisas em você. Em segundo lugar, queridos, nós aprendemos que a agonia da oração nos ensina a provar do cuidado sobrenatural do Senhor. O versículo 43 diz que enquanto o Senhor Jesus estava ali, dizendo: Pai, eu quero fazer a Tua vontade, a despeito do meu sofrimento, eu quero conhecer a Tua vontade, ou seja, eu quero ser obediente ao Senhor até o fim, e ainda que a minha morte seja necessária, Senhor, eu preciso que o Senhor me fortaleça. Então vem um anjo que consolava o Senhor Jesus. Ah, meu irmão, minha irmã, só de imaginar que enquanto nós oramos, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Só de imaginar que enquanto nós estamos orando, nós estamos cercados pelo cuidado do Senhor. Como, mais uma vez, me referindo a Mateus, no capítulo 4, quando o Senhor Jesus estava ali, no versículo 11, novamente, ou antes dessa, porque aconteceu antes desse episódio do Getsemane, o Senhor Jesus está ali resistindo ao diabo, e diz o texto no versículo 11, que com isso, nessa postura do Senhor Jesus, de não se curvar diante da tentação, diante da opressão do maligno, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O testemunho do apóstolo Paulo, encerrando a carta que escreve aos Filipenses, praticamente encerrando a sua vida, porque sabia que dali provavelmente ele não saía mais, referindo ao lugar de onde Paulo escreve essa carta, lá na prisão em Roma, um lugar horrível. Mas naquele lugar horrível, ele conclui, depois de dizer: olha, eu aprendi a passar por isso, eu aprendi a passar por aquilo, eu provei daquilo e daquilo outro, eu aprendi algo na minha vida, que tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma perspectiva futura, é um testemunho de quem provou do cuidado do Senhor. E nós podemos, queridos, passar por todas as aflições dessa vida, provando do cuidado sobrenatural do Senhor. Aí, num terceiro aspecto, enquanto estamos ali agonizando em oração intensa e intensificadamente, nós aprendemos a desenvolver uma vida de perseverança na santidade. E eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, perseverança, porque santidade é uma questão de perseverança. Quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4, nós encontramos uma expressão muito parecida com o que Lucas está narrando ali sobre o Senhor Jesus. Ele diz assim que na nossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido, na vossa luta, escreve o autor, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E ele justifica: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desanimeis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, interessante, e açoita a todo filho a quem recebe. Queridos, antes do sangue do Senhor Jesus ser derramado na cruz para nos perdoar, ele foi derramado no Getsemane para nos ensinar a obediência. O Senhor Jesus sangrou na sua luta para não se curvar diante do pecado que tenazmente o assediava naquele momento. A primeira gota de sangue do Senhor Jesus narrada na Bíblia não foi na cruz, foi na oração. Quantas gotas, simbolicamente falando, quantas gotas de sangue nós temos derramado enquanto oramos, queridos? Quantas lágrimas nós temos derramado diante do Senhor? Quanta oração tem tomado a nossa vida de tal maneira que nós somos santificados. A santificação tem um preço alto. Ela envolve renúncias, envolve investimento de tempo, envolve estudo da palavra, envolve uma decisão irrevogável de render tudo para Ele, como diz Oswald Chambers
no seu devocional, tudo para Ele. Uma decisão irrevogável. Irmãos, então, essa agonia que estamos falando aqui em oração, nos ensina a conhecer mais a vontade de Deus, a provar do cuidado sobrenatural do Senhor, a desenvolver uma vida de perseverança na santidade. Mas termina nos 2 versículos 45 e 46, dizendo: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza, mas levantando-se da oração, daquele tempo, como alguém que se encontra fortalecido, apesar dos discípulos, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Esse verbo, levantar, me lembra, em quarto e último lugar, que quando nós agonizamos em oração, nós vencemos o desânimo espiritual. O Senhor Jesus estava ali num momento de desespero. E, queridos, a nossa tendência em momentos como esse é de nos curvarmos. A nossa expressão é: eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou sendo vencido por isso, eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo sair desse lugar. Eu quero dizer para você que se o Senhor Jesus, que sangrou em oração, se levantou para encorajar os seus discípulos, você também pode se levantar, por pior que seja a sua agonia. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 31, diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm, ou melhor, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não importa, meu irmão, minha irmã, se você vai voar, se você vai correr, se você vai caminhar. A gente aprende isso quando a gente está tentando emagrecer, né? A gente não consegue correr nem voar, mas andar a gente consegue. Então não importa a dinâmica, mas levante-se, movimente-se, mova-se, saia desse marasmo, pare de olhar para você e para as circunstâncias e olhe para o Senhor, porque foi isso que fez o Senhor Jesus se levantar. Ele sai dali renovado. Ele sai dali na narrativa de Marcos e Mateus, ele sai dali e ele enfrenta Judas com um beijo. Ele enfrenta aqueles soldados que vieram e falam assim: vocês estão procurando quem? Nós estamos procurando Jesus. Ele fala: pois eu estou aqui, podem me levar, eu estou pronto para os açoites, eu estou pronto para a coroa de espinhos, eu estou pronto para a cruz, porque nada vai fazer com que eu volte atrás na minha obediência ao Senhor. Nada pode fazer você voltar atrás. Mas desde que você esteja cultivando e desenvolvendo uma vida de oração. Que Deus assim nos abençoe. Senhor, ensina-nos o caminho da oração. Ó Deus, cativa, atrai-nos para perto de Ti. Quando, ó Deus, nós estivermos vivendo aquele tempo ocioso, gastando tempo com futilidades, ensina-nos a remir o tempo em oração, a buscar a Tua face. Ó Deus, aviva o nosso coração, acende uma chama novamente dentro de nós, para que provemos daquilo que o Senhor provou, apesar do sangue derramado em agonia, mas do cuidado do Senhor, a perseverança na santidade. Ó Deus, e o desânimo foi vencido. Ajuda-nos, aqueles que estão desanimados, Senhor. Levanta os abatidos, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito sejam sobre vós, irmãos e irmãs, e sobre vós permaneça para sempre. Amém.